Sejam bem-vindos ao canal Compliance. Hoje é um dia muito feliz que consegui finalmente trazer uma amiga querida, a Laís Lucas, que é professora da PUC, uma grandíssima especialista em governança corporativa. Eu coordeno a especialização da PUC de Compliance já há alguns anos, ela é professora lá, e os alunos são só elogios, falam muito bem de todas as aulas, e além disso é uma profissional experiente, uma advogada na área empresarial de muitos anos, que lida diariamente com questões societárias, de governança corporativa. É uma grande alegria tê-la aqui conosco para a gente discutir o tema de governança corporativa. Laís, seja bem-vinda, é uma alegria te ter aqui conosco. Muito obrigada, Giovanni. Eu que agradeço o convite, ainda mais vindo de ti, né, que já há tanto tempo trocamos figurinhas, seja na especialização, seja em outros projetos. Quero te parabenizar pelo canal, né, antes de tudo, e todas as tuas iniciativas na área de compliance. E dizer que fico muito honrada nesse convite para poder falar um pouquinho de governança, que afinal de contas é um tema que eu tanto gosto e me dedico ao estudo, né, já há bastante tempo. Isso. Então, Laís, olha só, esse é um canal para pessoas que tem alguns especialistas que nos seguem, tem compliance officer, mas tem também o pessoal que está aprendendo, que está tentando entender o que é compliance, etc. Eu tenho certeza que eles devem ouvir o tempo todo a palavra compliance, depois governança corporativa, outra só governança. Eu tenho certeza que eles devem estar se perguntando, tá, mas como é que uma coisa se relaciona com a outra? E fala em integridade também. Como é que isso se relaciona? Então, acho que hoje seria importante a gente ajudar o pessoal de casa a começar a entender um pouquinho melhor que governança corporativa, apesar de ter uma relação direta com compliance, tem alguns contornos específicos. Então, eu queria começar com o básico mesmo, Laís. Podia ajudar o pessoal de casa a entender um pouquinho melhor quais são as origens e os marcos da governança corporativa, de onde ela surgiu? Vamos lá, Giovanni. É bem importante essa tua pergunta, tá? Até porque a gente tem principalmente no meio do caminho ali, um divisor de águas bastante importante em matéria de governança, tá? A governança ela começa como um movimento ali final da década de 70, início da década de 80 nos Estados Unidos, um movimento muito preocupado em trazer segurança para investidores de algumas empresas, obviamente empresas essas que tinham capital negociado em bolsa de valores, tá? Por quê? Porque nessa época, nos Estados Unidos, nós tivemos alguns escândalos corporativos bastante vultuosos do ponto de vista financeiro, inclusive alguns que levaram empresas à falência, né? Por conta de manipulação contábil, fraude em balanços, resultados divulgados que não correspondiam àqueles que efetivamente eram os resultados, digamos assim, sérios ou corretos das empresas, né? E os investidores começaram a ficar um tanto quanto reticentes em relação aos seus investimentos, né? Na bem da realidade, se a gente for remontar isso ainda, a governança ela surge por um problema que na década de 70 já tinha sido trazido à tona por um economista que inclusive ganhou o Nobel de Economia com esse estudo, que é a assimetria de informação, né? Ou o chamado que vai resultar num custo de agência, né? Que a gente vai chamar de teoria de agência. Quem fez essa pesquisa na década de 70, que foi o Nobel, foi o George Arkeloff, e ele vai dizer o seguinte, que quando eu tenho o conhecimento de uma determinada situação, né, e o meu par que está negociando comigo não tem o conhecimento dessa situação, a gente tem uma assimetria de informação, a ponto de eu poder colocar, por exemplo, dizer que o meu vale 10, quando na realidade vale 5. Ele vai pagar 10, porque eu estou dizendo que vale 10, mas na realidade ele está pagando 5 a mais, porque se ele soubesse de toda a história daquilo que eu pretendo vender para ele, por exemplo, ele pagaria no máximo 5.
Então, isso transplantado para a realidade societária, o que se verificou? Que na realidade norte-americana, onde a gente tem as companhias abertas realmente como sociedades anônimas, onde a gente tem a figura do capital disperso, onde são milhares de acionistas que delegam a administradores a gestão daquele negócio, verificou-se que em algumas situações poderia haver algum tipo de disrupção entre aquilo que os administradores faziam e aquilo que era efetivamente querido pelos acionistas, tá? E essa contradição, ela gerava, então, um problema, esse custo de agência, né, que causou, então, esses exemplos que eu referi no início, da quebra até de algumas empresas. Tá, daí vocês podem perguntar, mas Laís, por que os administradores faziam isso? Teoricamente, eles não deveriam estar a serviço dos seus acionistas? Sim, teoricamente sim, né? Só que o problema é que, por vezes, eles tinham incentivos perversos. E esses incentivos perversos podem vir, por exemplo, se tu atingir a meta tal, tu vai ter um bônus XYZ na tua remuneração, né? Então, o administrador, para conseguir alcançar esse bônus, por vezes ele acabava, então, cometendo alguma infração, divulgando algum resultado que não era verdadeiro, enfim, para dizer, eu consegui a meta, mas na realidade ela era irreal. E uma das questõezinhas bem interessantes disso tudo, inclusive aqui, Giovanni, eu vou me permitir sugerir uma literatura que eu acho por favor, muito esclarecedora, né, nessa questão de fraude empresarial. Tem um professor de Harvard que escreveu um livro chamado Por que eles fizeram isso? O nome desse professor é o Eugene Schultz. Ele fez esse livro, ele entrevistou 50 administradores de empresas norte-americanas que foram condenados por fraudes empresariais, tá? E ele inicialmente ele começa dizendo, eu achei que fosse só uma questão de custo-benefício. Eu fui para esta pesquisa, né, me perguntando por que um administrador renomado no mercado, que está administrando uma empresa que é líder do segmento ou corresponde a uma importante player no seu segmento, por que ele vai se submeter a cometer uma fraude, né, que, enfim, por vezes pode ser até, numa linguagem mais coloquial, boba, frente ao negócio todo que ele tá administrando. E ele achou que fosse uma questão só de custo-benefício. Porque eles vão ganhar mais ou porque vai ter algum diferencial da empresa. Mas ele chega à conclusão, depois de entrevistar esses 50 executivos, que na realidade não é uma questão tão simples de custo-benefício, mas sim é uma questão de me deram uma meta e eu tenho que cumprir. Então, aquela questão de eu estou numa posição em que eu tenho que cumprir metas, em que eu sou um cumpridor de metas, coloca essas pessoas muitas vezes em xeque, muitas vezes numa situação, né? Eu vou fraudar o balanço ou eu não vou. Se eu fraudar o balanço agora, a gente consegue ter mais um ano de sobrevida e daí eu tento, nesse ano de sobrevida, recuperar a máquina e dar um jeito, né? Das coisas resolverem. E a outra questão que ele coloca, além dessa questão do cumpridor de metas, digamos assim, é exatamente esse gap temporal existente entre o administrador cometer a fraude e a fraude ser descoberta. Normalmente, essas fraudes empresariais, elas vão ter um tempo, um lapso temporal que acaba distanciando aquele administrador da fraude e ele acaba até entendendo, não, mas não fui só eu que fiz isso, muita coisa aconteceu depois e sendo uma autodesculpa, tá? Então, a governança surge nesse cenário, inicialmente preocupada com a questão do relacionamento dos investidores com a empresa e ela se propunha, à época, como se propõe ainda hoje, a tornar aquelas empresas necessitadas do investimento daqueles investidores um pouco mais críveis, um pouco mais confiáveis, por algumas boas práticas, enfim, que a gente vai conversando hoje ainda aqui na nossa entrevista. Mais ou menos no final da década de 80, início da década de 90, a gente tem uma virada de chave, ou não digo uma virada de chave, mas um agregado de outras coisas que vão somar a governança. A gente vai tratar daí a governança não só vinculada à relação com os acionistas, mas a gente vai tratar a governança também como uma parte de responsabilidade social.
Quando é que isso chega? Isso chega quando a governança sai dos Estados Unidos e se espraia para outros países, especialmente Alemanha e Japão. São dois países que adotam os preceitos de governança para a relação com investidores, mas eles chegam à seguinte conclusão: não basta só eu me relacionar com os meus investidores. As empresas são elementos, né? São pessoas jurídicas, vamos dizer assim, que se relacionam também com a sociedade onde elas estão inseridas, né? Então, é necessário que a gente se preocupe com outras coisas que não só o relacionamento com acionistas. Então, aí a gente começa a agregar em matéria de governança também questões de responsabilidade social, como, por exemplo, a preocupação com os trabalhadores, com os consumidores, com o meio ambiente, com o direito concorrencial, com a questão tributária mesmo, né, com a assertividade tributária. Acaba se entendendo que a governança ela vai ser um conjunto de práticas não só para agradar investidores, mas também para deixar a empresa inserida socialmente no contexto onde ela está, daquela sociedade que ela tem reflexos, né, que ela possa influenciar. Então que começa a surgir aquela ideia de stakeholders, ou seja, de que a empresa tem não só se preocupar com os interesses dos shareholders, dos stakeholders. Exatamente, exatamente. Inclusive, a grande discussão, que ainda hoje é uma discussão, né, que a gente tem, é que interesses ou a que finalidade que uma empresa deve atingir, se é dos seus stakeholders ou se é dos seus shareholders, né? Eu acho importante, Giovanni, referir, esse seria um tema para uma outra entrevista, né? Porque a gente tem uma vasta doutrina produzida, tanto defendendo stakeholder quanto defendendo shareholder, né? Que a empresa deve atender interesses de um ou de outro. Também a conceituação, se a empresa segue a teoria institucionalista ou contratualista, também entra aqui. Então, mas eu só queria chamar a atenção para uma coisa, né? Eu acho que diante de todos os aqui no Brasil a gente teve anos aqui muito fartos de exemplos, né, de fraudes, de utilização das empresas talvez para finalidades as quais elas não foram criadas, né? A gente teve a partir aí de 2013 um desvelar de situações que talvez a gente não quisesse que tivessem ocorrido, né? Mas ocorreram e a gente tem que lidar com elas. O que acontece? Ano passado, existe um grupinho bem seleto que congrega 181 das maiores empresas norte-americanas. E ela é presidida atualmente, esse grupinho, pelo CEO do JP Morgan, o banco aquele norte-americano. Bom, se chama Business Roundtable, esse grupinho. Eles fazem uma reunião anual, onde eles definem, né, para aquelas 181 empresas que participam, digamos assim, os rumos do capitalismo, né? Como eles vão se portar num cenário econômico para aquele ano, né? E vão fazer esses rumos. E no ano passado, em agosto de 2019, teve uma certa surpresa quando saiu as recomendações do Business Roundtable, que foram 10 recomendações de cunho social, tá? Então, ao invés de falar todos os anos anteriores, eles sempre deram recomendações bastante capitalistas, né, para as empresas, como é que elas deveriam enfrentar, se posicionar, enfim. E no ano passado, eles se preocuparam com as questões sociais, né? Então, dentro desse cenário, por tudo que nós estamos vivendo, por todo esse crescimento de movimentos de governança, de movimento de compliance, e até pelo que os 181 principais empresas, ou mais ricas empresas norte-americanas, discutiram no ano passado, a gente tem aqui talvez um novo olhar em cima de como a gente lança essa discussão de shareholders e stakeholders, né? É óbvio que uma empresa não subsiste sem os seus investidores, é óbvio, né? Mas também eu acho que nós não podemos mais fechar os olhos para outras situações que
interferem ou que a realidade daquela empresa possa interferir. E aí é que entram esses movimentos, né? Inicialmente de governança, hoje a gente está falando muito em compliance. Quando a gente vai tratar de compliance em relação à governança, é como se o compliance fosse um dos elementos da governança, né? A parte de cumprimento das normas que já está ali prevista desde o início em governança. Então, o compliance ele é um dos elementos, né, que vem reforçar essa questão de cumprimento de normas, protocolos, regramentos pré-estabelecidos, né? E isso hoje toma uma força muito grande, né? E não basta, eu tenho escutado essa frase em vários cursos, enfim, que tenho participado já nos últimos tempos, e é uma frase que tem sido um tanto quanto recorrente, não basta o cumprimento da lei, né? A gente, hoje, para as empresas, é necessário muito mais do que um cumprimento da legislação, é um ser e um parecer ético, correto, posicionado, enfim, buscador, pelo menos, de fazer as condutas mais apropriadas possíveis na sua atividade. Então, esse foi um tema que eu toquei no primeiro vídeo que eu postei aqui, depois do primeiro vídeo solo, né? O que é compliance, a gente tratou desse tema. Mas só para o pessoal de casa que talvez não domine esses termos, os jargões aí do direito empresarial, só explica para eles o que é shareholders e a palavra, né? Shareholders e stakeholders. Os shareholders seriam os acionistas da empresa, aqueles que vão fazer o investimento, que tem uma parte do capital daquela empresa e, portanto, uma parte da propriedade daquela empresa, né? E daí a teoria que vai dizer que a empresa deve atingir ou atender as finalidades dos shareholders é chamada de shareholder value, ou seja, o objetivo de uma empresa seria agregar valor aos seus acionistas. E em contraponto, que eu já não vou falar em contraponto, eu acho que as coisas têm que andar alinhadas, né? A teoria do stakeholder value, que é uma teoria que diz que a empresa deve atender os interesses não só dos seus acionistas, mas também de todos aqueles que orbitam na sua volta e que são, de certa forma, influentes ou influenciados na existência daquela empresa. Por exemplo, consumidores, trabalhadores, a comunidade onde a empresa está inserida, as relações concorrenciais daquela empresa, ou seja, toda aquela gama de relações que a empresa produz ou que sofre, né, reflexos dessas relações, devem ser atendidos como finalidade também daquela empresa, não só os interesses dos acionistas. Então vamos tentar fazer um resumo pessoal de casa. Se a gente fosse fazer um conceito assim de governança corporativa, como é que a gente ia definir governança corporativa? Governança é um conjunto de práticas, e depois eu quero falar um pouquinho sobre o que são essas práticas, mas é um conjunto de práticas que visa trazer para uma empresa uma maior transparência, equidade entre os seus acionistas, uma melhor prestação de contas e elementos de responsabilidade social. Transparência em que sentido? Aquele problema inicial que eu falei, dos acionistas talvez não terem todas as informações que os administradores têm, então essa transparência, né? Os proprietários daquela empresa, os acionistas daquela empresa terem total consciência do que acontece, do que se passa, né? Em relação à administração, quais são os pontos fracos, os pontos fortes, vamos perder esse ano, vamos ganhar, né? Equidade, que a equidade ela é muito latente, digamos assim, nas empresas de capital aberto. Giovanni, eu não sei, boa parte do nosso público deve saber, mas talvez alguns não saibam, quando nós estamos tratando de empresas de capital aberto, que são aquelas que têm ações negociadas em bolsa, a gente pode ter duas qualidades de ações, as ações preferenciais e as ações ordinárias. As ações preferenciais, elas não dão direito a voto, só em algumas situações excepcionais previstas na legislação, enquanto que as ordinárias, elas dão direito a voto. Então, isso significa que dentro de uma mesma empresa, eu posso ter acionistas que votam, ou seja, que decidem o futuro daquela empresa, e eu posso ter acionistas que não votam, tá? Que são os preferencialistas.
Então, o princípio da equidade dentro de governança defende que todo acionista deve ter direito a voto. Todo acionista, mesmo que ele tenha uma açãozinha lá pequenininha, ele tem o direito de chegar numa assembleia e votar para pelo menos externalizar a sua vontade, mesmo que ela vai ser perdedora, né? Mas esse é um dos princípios. A outra questão é a prestação de contas. Lembramos, como eu falei no início, que o problema da governança, ou que é o problema que a governança visou atacar, era oriundo primeiro de problemas contábeis, né? Problemas de como que nós faríamos essa prestação de contas. Então, a governança trabalhou muito, né, para que fossem criados padrões internacionais de contabilidade, né? E tem uma legislação norte-americana que é a mais famosa e muitas vezes até chamada para algumas práticas serem adotadas aqui, que é a Sarbanes-Oxley, que é uma legislação contábil, né, que visa evitar a fraude, né? Então, ela tem uma série de premissas, digamos assim, né, para tentar evitar a fraude contábil. Então, isso dentro da prestação de contas. E a responsabilidade social, aquilo que eu comentava, né, que foi, digamos assim, a contribuição alemã e japonesa para esse sistema de governança, né? Não basta a empresa se preocupar tão somente com seus acionistas, mas também ela ter medidas, ela ter políticas, né, de relacionamento com os seus stakeholders e ela ser cumpridora das suas obrigações também em matéria de responsabilidade social. Então, a gente poderia definir assim: são um conjunto de práticas que visa transparência, equidade, prestação de contas e um cumprimento de responsabilidade social. Já deu uma introduzida no tema, mas acho que é importante talvez deixar mais claro para o pessoal que está em casa, quando a gente fala de melhores práticas de governança corporativa, do que a gente está falando, o que é importante nesse aspecto. Vamos lá. A governança, como eu falei, ela foi criada nos Estados Unidos, né? E tem um documento que foi produzido pelo American Law Institute, que foi, digamos assim, dos primeiros documentos que estabeleceu o que seriam algumas das melhores práticas de governança, tá? Quando isso chega aqui no Brasil, a gente teve dois marcos que eu considero super importantes aqui para que a gente possa pautar o que são práticas de governança aqui no Brasil, tá? Então, assim, primeiro foi a criação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é um instituto super dedicado a não só ao ensino, mas também a levantar essa bandeira de governança, né? E depois, e daí bem recentemente, a gente teve a união de 11 instituições, entre elas o IBGC, a CVM, e outras instituições relacionadas ao mercado de capitais, para a criação do Código Brasileiro de Melhores Práticas de Governança Corporativa. Tá? Esse Código Brasileiro de Melhores Práticas de Governança Corporativa, ele surge através de uma normativa da Instrução Normativa 586 da CVM. Tá? Então, o que nos trouxe essa normativa? A CVM, que é o nosso órgão que controla o mercado de capitais, ela resolveu adotar uma prática que já era conhecida em outros ordenamentos, aqui foi a primeira vez que isso foi estabelecido, que é a prática do aplique ou explique. O que significa o aplique ou explique? Todas as empresas que são mais ou menos aqui no Brasil, em torno de 400 empresas que são listadas lá na CVM como possíveis negociantes do nosso mercado de capital, elas têm que adotar essas práticas previstas no Código Brasileiro de Melhores Práticas, ou se elas não adotam, elas têm que explicar o porquê que elas não adotam para o mercado, tá? Então, a primeira vez isso surge em 2017, 2018 foi um ano de teste e 2019 foi o primeiro ano valendo, né, dessas explicações. Então, por exemplo, né, práticas de governança. Uma ação, um voto, aquilo que eu já tinha falado anteriormente. A separação entre a figura do presidente do conselho de administração e do presidente da diretoria executiva, porque, afinal de contas, para que não haja um conflito de interesses, o conselho de administração é quem elege a diretoria.
Então, seria conflitante que o presidente do conselho também fosse o mesmo presidente da companhia. Aliás, as melhores práticas de governança vão dizer que o conselho de administração são algumas pessoas e a diretoria executiva outras pessoas. Teoricamente, não, nem deveriam ser as mesmas, né? Outra prática que é importante, as prestações de contas em padrões internacionais, como eu falei para vocês. A adoção de arbitragem como forma de solução de conflitos societários, que também é uma outra prática. Porque é uma questão de celeridade, né? E é uma questão de racionalidade. Nenhuma empresa é viável ficar 10 anos dentro do Poder Judiciário fazendo uma discussão de uma questão societária. Isso é muito prejudicial. Então, a arbitragem, ademais dela conferir a confidencialidade, ela tende a ser muito mais rápida para essas situações. Então, também é uma outra prática de governança corporativa. Uma outra prática de governança corporativa. Quando a empresa vai sofrer uma proposta de aquisição, né, que seja pago o mesmo valor para as ações do bloco de controle que foram pagos para as outras ações. Só para esclarecer, o que é o bloco de controle? Aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, nós temos as nossas companhias com capital concentrado, ao invés do capital disperso que eu falei anteriormente. Esse capital concentrado significa que eu tenho um mesmo dono de muitas ações. A gente tem uma realidade bastante forte de empresas familiares aqui no país, né? E essa concentração do capital muitas vezes deriva disso. Então, eu tenho, por exemplo, nas mãos de uma família, 51% do capital. O que isso significa? São eles que vão determinar os rumos da empresa, basicamente porque a gente tem como vigente aqui o nosso princípio do majoritário. Quem tem mais, manda mais, né? Então, o que acontece? Essa família, por exemplo, quer vender a sua participação societária para um outro grupo de investimentos. E daí, os outros 49, eles ficariam, mas eu não quero ser sócio desse grupo de investimentos. Então, vai para o mercado e vende suas ações. Não, mas daí eu posso perder. Então, o que se oferece, o que a governança prevê, é que se eu vou pagar 100 pela ação do bloco de controle, que eu ofereça 100 também pelas ações, pelas outras ações, né, de quem quiser sair. A legislação vai dizer que é no mínimo 80% do valor, o que já é um grande avanço, né? Mas a melhor prática de governança vai dizer que seja 100%, né? A outra questão também, que é uma questão que está super debatida hoje em dia, que também é uma melhor prática de governança, é a diversidade nos conselhos de administração. A gente normalmente tem, os conselhos de administração são os órgãos de planejamento, né, de qualquer empresa de capital aberto, é obrigatório pela nossa legislação do sociedades anônimas nas empresas de capital aberto, e o conselho, normalmente, por pesquisas realizadas, o IBGC tem várias dessas pesquisas, né, ele é ocupado por homens, uma maioria de homens, né, acima de uma determinada idade, 50, 60 anos, porque sempre foi entendido que o conselho seria um local de senioridade. Ok, nenhum erro em relação a isso. Mas hoje o que se entende é que nos conselhos a gente tem que ter diversidade, não só de gênero, mas também diversidade de idade, porque a pauta de toda e qualquer empresa hoje passa por inovação, né? Então, aquela ideia de se colocar sempre as pessoas mais experientes no conselho, talvez hoje ela venha temperada com uma ideia que nós precisamos trazer talvez um pensamento mais jovem para esse conselho, para fazer perguntas mais inquietantes, digamos assim, né? Então, essa é uma outra pauta super importante dentro de governança. O Código Brasileiro de Melhores Práticas traz uma série de outras, eu referi aqui algumas das práticas, né, que me chamam bastante atenção, e um outro documento também que é utilizado como de muita referência em relação a isso, é o próprio Código de Melhores Práticas do IBGC, né, porque antes de nós termos o Código Brasileiro de Melhores Práticas, nós já tínhamos esse referencial do Código de Melhores Práticas do IBGC, né? Então, são todos documentos disponíveis na internet, se acha com muita facilidade, né? E que ali existem as principais recomendações para as empresas. Depois a gente vamos disponibilizar para vocês, pessoal que quiser ter acesso, então,
a esses materiais, eles estão aparecendo aí no vídeo e a gente vai deixar depois o link para os materiais também na descrição do vídeo. Mas muito obrigado pela referência, é importante para o nosso pessoal que está em casa poder estudar. A gente tem recebido vários comentários nesse sentido, que estão seguindo muito o canal, estão aprendendo muito e estão pedindo essas referências mesmo. Acho que você já tratou, mas só para confirmar aqui, a CVM, então, tem orientações específicas para a governança. A CVM, para o pessoal de casa, a Comissão de Valores Imobiliários, trata daquelas empresas que têm capital listado na Bolsa, né? Diferente de uma limitada, que é uma empresa pequenininha que tem cotas. Então, a gente não necessariamente pode ser pequeno, mas é um tipo societário diferente. Pode explicar um pouquinho melhor, então, se tem algumas outras orientações específicas de governança que são dignas de nota, específicas para empresas de capital aberto? Giovanni, sim, deixa só voltando um pouquinho na nossa fala anterior, né? Eu falei desses documentos de referência. O professor Menezes Cordeiro, que é um doutrinador português bastante dedicado a essas questões empresariais, tem alguns livros na área empresarial que são de muita valia. Ele tem uma frase que eu acho bem interessante. Ele vai dizer o seguinte: não existe boa ou má governança. Existe a governança que é possível. Então, é interessante a gente falar que esses documentos, eles são referências. Nada impede que eu, lá na minha empresa, que quero adotar uma prática de governança, que eu resolva fazer algumas adaptações pelas minhas realidades, até porque tu falaste ali das limitadas, as empresas menores. Então governança é só para empresa grande? Não, de jeito nenhum. A gente pode adotar essas melhores práticas em empresas pequenas. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que também é uma premissa de governança e muito útil para as empresas familiares, é eventual acordo de sócios ou de acionistas para sucessão empresarial, né? Então, assim, eu tenho herdeiros e como é que eu vou lidar com isso, né? As boas práticas de governança já dizem. É interessante que os fundadores ou aquela atual gestão, atual propriedade que está ali regendo a empresa, já faça um planejamento de sucessão visando sempre a perenidade daquela empresa. Então, isso também é uma outra boa prática de governança. E isso eu posso fazer numa empresa de pequeno, de médio ou de grande porte, né? Então, assim, é claro que se eu, como puxando o gancho da tua pergunta agora, né, em relação à CVM, se eu sou uma empresa listada, né, daquelas que tem registro para poder vender, comercializar valores mobiliários no mercado, né, sejam as minhas ações, sejam debêntures, enfim, partes beneficiárias, o que eu pretendo comercializar. Se eu sou uma empresa registrada, listada e que posso fazer essa venda de valores imobiliários, é óbvio que eu vou ter outras regras que vão estar me ingerindo, digamos assim, me influenciando, né? E daí é aquela instrução 586 que eu te falei. E tem uma coisa curiosa, eu que sou estudiosa disso há muito tempo, preciso contar uma historinha agora. Quem me apresentou esse assunto, Giovanni, certamente tu o conheceu, foi o professor Sérgio Dulac Miller, quando eu ainda estava na graduação em Direito. Eu me lembro que eu gostei muito das aulas, foi ele que fez com que eu me apaixonasse por Direito Empresarial, eu gostei muito das aulas dele, e daí no final do curso eu pedi para que ele me orientasse no TCC. E ele me dizia assim, guriazinha, na época eu era uma guriazinha, né? Então ele me chamava de guriazinha. Guriazinha, tem um assunto novo aí que está surgindo, chamado governança corporativa. Dá uma pesquisada sobre isso e vê o que tu acha. Tá, e eu fui pesquisar. Na época não existia literatura jurídica sobre o assunto, só existia literatura na área de administração e era escassíssima, né? Então, assim, foi realmente um crescimento como pesquisadora, inclusive, porque tive que ir atrás de uma série de coisas e transformar aquilo num trabalho, né, jurídico para ser apresentado na Faculdade de Direito. Bom, e daí, numa das discussões que eu estava tendo com ele, que a gente estava chegando a algumas conclusões e tal, ele me diz assim, na pior das hipóteses, isso tudo é uma hipocrisia saudável, né? Porque as empresas, elas adotam voluntariamente esses sistemas de governança. E daí ele me diz assim, mas repara, eu acho que isso um dia ainda vai se tornar obrigatório.
E aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? Porque, afinal de contas, uma das premissas básicas que a gente tem dentro do direito empresarial é a questão da liberdade do empresário, do empreendedor, de dirigir o seu negócio da forma como ele acha mais interessante. Afinal de contas, o risco do negócio é dele, não pode vir o legislador e dizer, tu tem que implementar, sei lá sacolas de plástico reciclável dentro da tua estrutura. Seria ótimo, seria sustentável, mas, né, a gente tem que ver como é que aquele empreendedor, quanto é que isso custa, se isso entra no seu business ou não, enfim. Então, o nosso legislador, ele dá essa liberdade do empreendedor botar o seu negócio do jeito como ele entende que deva ser, né? Muito bem. E a governança não poderia ser diferente. Afinal de contas, eu vou adotar uma série de práticas que não são práticas obrigatórias por lei, são sugestões de melhoria. São sugestões para que o meu negócio seja mais crível, mais confiável, enfim, uma série de coisas que a gente já tratou. Então, o que acontece? Nunca houve uma obrigação de eu ter governança. A legislação de sociedades anônimas, em 2003, teve algumas alterações que canalizaram para a questão de governança, né? Mas que não eram obrigações de se ter governança. Pois muito bem, até que nós começamos a juntar uma série de casinhas aqui. Veja, em 2013 tem a 12846, que tu conhece, né, de forma exemplar, que fala em programas de integridade e em programas de integridade como atenuantes de pena de uma eventual condenação nos processos cíveis e administrativos regidos por essa legislação. Ou seja, a gente já tem ali uma conduta de compliance ou de governança, enfim, porque muitas delas até vão ser coincidentes, né? Que se eu implementar, eu posso ter um desconto caso eu tenha um problema vinculado a 12846. Muito bem. Daí vem a Instrução Normativa 586. Ali, não, daí antes disso, um outro marco que eu acho importante, muito embora não seja totalmente o nosso escopo aqui, 2015 é 13303, a Lei de Governança das Empresas Públicas, que torna obrigatório para as empresas públicas uma série de práticas de governança, né? 2017, a Instrução Normativa 586 da CVM, que ela vai dizer o seguinte, olha, tudo bem, tu não é obrigado a aplicar, mas se tu não aplicar, tu vai ter que explicar para aquelas empresas 400 listadas, né? Então, eu acho importante a gente hoje debater, e inclusive eu já orientei alguns trabalhos na graduação, né, de alunos que resolveram se questionar se efetivamente a gente está diante ainda de uma voluntariedade de implementação ou se há todo um movimento de mercado legislativo para que a gente leve as empresas a terem melhores práticas de governança. Porque nós já estamos aí, vejam, as 400 listadas vão ter que aplicar ou explicar, as empresas públicas vão ter que ter, então a gente já tem aí digamos assim, um bom encaminhamento para que as empresas tenham. E repito a frase do professor Menezes Cordeiro, não importa, não existe boa ou má governança. Existe a governança que é possível. O importante é fazer alguma coisa que busque transparência, melhor prestação de contas, equidade e responsabilidade social. Muito legal o nosso papo aqui, mas estamos encaminhando o programa aqui para o final, nosso vídeo de hoje, mas eu queria agora fazer um merchan, que a Laís, até me corrija se eu estiver errado, defendeu esse ano a tese de doutorado, né? Ano passado, 2019. Ano passado, exatamente. Defendeu ano passado a tese de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, universidade muito competente, excelente, que todos conhecem no Brasil, e discutiu um tema exatamente vinculado aqui ao nosso debate de hoje, né? Então, até para valorizar esse momento importante, já lhe parabenizo, né? Sempre um momento difícil, desafiador, a gente conseguir ter a nossa tese de doutorado, então, primeiro, parabéns. E queria lhe ouvir um pouquinho mais sobre o tema da sua tese, fazendo uma pergunta, então. Qual seria a relação entre governança corporativa, compliance e o dever de diligência dos administradores da empresa? Então, vamos lá, Giovanni. Na bem da realidade, isso
a minha tese, ela veio, digamos assim, como um quarto argumento, né, daqueles outros três que eu falei em relação à obrigatoriedade de implementação, né? Então, no final da resposta anterior, eu te falei que isso é obrigatório ou não. Enfim, a gente já tem ali incentivos da 12846, a gente tem a 13313 e a gente tem a instrução normativa 586 da CVM. E eu, há muito, um tema que eu sou apaixonada é deveres e responsabilidades de administradores, né? E, obviamente, governança. Então, eu há muito queria juntar esses dois temas, especialmente, e daí atento a todos aqueles que forem olhar os documentos, especialmente o do IBGC, vocês vão ver que a primeira parte do Código de Melhores Práticas do IBGC, ele é muito destinado ao Conselho de Administração, à diretoria. Tá? Então, assim, tem uma série de deveres e tarefas em matéria de governança para Conselho de Administração e diretoria. Ou seja, há uma preocupação muito grande com as pessoas que vão estar fazendo esta governança, né? Bem, então, juntando esses dois temas, me surgiu o seguinte: é obrigatório ou não é a questão de governança, né? E daí eu comecei a encarar isso pelo lado dos administradores, né? E a minha tese vai exatamente nesse sentido. Os administradores, eles têm o dever de implementar um programa de compliance, um sistema de governança? Esse foi o questionamento que me trouxe, né? Já antecipando aqui, acredito que em breve o livro já está em fase de revisão, né? Mas já antecipando aqui o final, né? Vamos divulgá-lo aqui depois. Isso. Eu concluo que sim, tá? Porque eu faço uma abertura do dever de diligência, daquilo que a gente tem classicamente como posto com dever de diligência, né? E algumas das premissas clássicas do dever, uma das premissas mais clássicas do dever de diligência é o dever de mitigação de riscos, né? Então, o dever de diligência, que é aquele dever de cuidado, de zelo que o administrador deve ter com aquela pessoa jurídica, né, que ele está colocando, isso decorre uma mitigação de riscos, né? E sistemas de compliance dentro da sua finalidade, ou um sistema de governança, né, dentro da sua finalidade, eles vão partir para uma premissa de mitigação de riscos, né? Bom, para ancorar isso, eu fiz toda uma pesquisa na jurisprudência norte-americana, especialmente, que ela é bastante rica já. Eles estão alguns anos à frente da gente nessa matéria, né? Até porque o FCPA deles já é uma legislação bem mais antiga, né, de combate à corrupção do que a nossa. Então, na doutrina e na jurisprudência norte-americana, já há uma aceitação de que os administradores, não só pela questão da mitigação de risco, mas por um outro subdever intrínseco ao dever de diligência, que é o dever de monitoramento, fiscalização e intervenção, eles são, sim, chamados para implementar esses programas de governança ou de compliance, enfim, dependendo da realidade da empresa, né? Inclusive, tem um caso clássico nos Estados Unidos, que é o caso Keremark, que é um caso onde os administradores foram demandados por conta de multas que a empresa tinha pago num determinado exercício de 250 milhões de dólares, multas por infrações a um determinado regulamento lá que essa empresa se vinculava, né? E os acionistas questionaram os administradores, mas por que eles pagaram 250 milhões de dólares em multa, né? Que tanto de multa que existe, o que estão fazendo de errado? E esse caso acabou em acordo, mas na realidade os julgadores da Corte de Delaware, eles, antes de homologarem o acordo, eles discorrem um pouco sobre o caso, eles disseram o seguinte: esses administradores não é o quanto foi, é o quanto eles deixaram de pagar, porque eles conseguiram demonstrar que o sistema de compliance deles era minimamente efetivo e que esses 250 milhões era só aquilo que era impossível pegar mesmo. Porque eles economizaram toda uma quantidade de milhões que eles pegaram preventivamente, monitoraram, fizeram o procedimento correto, a investigação correta, né? Ou seja, os administradores em nenhum momento foram
negligentes, foram omissos em cuidar dessas questões de fraude, né? Então, a minha tese caminha por aí, no sentido que sim, é uma obrigação do administrador, um subdever do dever de diligência, a implementação de programas que possam mitigar riscos, né, das empresas. Não vou contar mais, todos os outros argumentos, né, vão estar no livro posteriormente, se Deus quiser, ainda para esse ano. Mas sim, Giovanni, eu acho que é uma coisa que tem que estar na pauta de todo e qualquer administrador de sociedade no Brasil hoje. Já fica o convite, quando o livro for publicado, vamos trazê-lo aqui, divulgá-lo e debatê-lo. Vai ser uma alegria para mim. E aqui também tem um outro merchan que eu queria fazer, agora que toca a nós dois, inclusive. Eu recebi um convite da Laís para participar do comitê científico de um evento do IBGC, que ela está organizando com outros colegas. É um evento muito importante. Primeiro, agradecer o convite, a lembrança. Estou bem feliz de estar fazendo parte dos debates, mas queria que explicasse um pouquinho melhor o que é essa jornada, quando vai ocorrer. E presumo que agora vai ser online, né, nessa situação de quarentena. Podia explicar, então, tem chamada de artigos, não tem? Como é que as pessoas que estão em casa podem participar? Vamos lá, então. Giovanni, eu fiquei muito feliz, foi um convite que eu recebi do professor Carlos Dil, que é digamos, o organizador maior, né, deste evento, e ele, quando conversei sobre a tua, digamos assim, a tua relação com essa questão de governança e compliance, ele prontamente disse, não, precisamos contatá-lo, né, e fiquei muito feliz que tu tenha aceitado, né, esse convite de integrar a comissão científica desse evento. Então, é um evento que está acontecendo pela segunda vez, é o primeiro ano que estou participando, o ano passado já teve digamos, um embrião deste evento, que se chama Jornadas Acadêmicas de Governança, apelidados gentilmente por nós de JAG, né? Então, qual é o objetivo dessa jornada? Nós hoje temos um grande player de ensino de governança, mas mais focado na educação executiva de governança, que é o IBGC, como eu já falei aqui, né? E o IBGC, com todo o apoio que nos deu, entendeu também, junto com esse grupo de professores que compõem o comitê científico, de que nós precisamos pensar a governança não só do ponto de vista executivo, mas do ponto de vista acadêmico, né? Então, analisar a governança, medir a governança, fazer pesquisa acadêmica, né, mais aprofundada em matéria de governança. E esse é o objetivo do evento. Então, vai ocorrer no final de setembro, né, na PUC, aqui. Nós, diante desse cenário que vivemos atualmente, né, de incertezas em relação aos encontros presenciais ou não, ainda não sabemos exatamente como isso vai ser, digamos assim, transferido para uma plataforma online, mas a gente estamos trabalhando nisso, né, Giovanni, para ver como é que a gente vai viabilizar o evento, porque o importante é que ele aconteça. Nós temos uma chamada de artigos, né, são alguns grupos temáticos em relação à governança, e o objetivo é que a gente faça discussão acadêmica. Então, por isso a importância de quem estuda governança. Não existe, digamos assim, um critério, já tem que ser graduado, ou está na graduação, ou tem que ter... Não, qualquer pessoa que tenha estudos em matéria de governança é super bem-vindo para enviar seu artigo, que vai ser avaliado pelo comitê científico, e então, se aprovado, passado para discussão lá quando ocorrer o congresso. Eu acredito que vai ter o nosso cartazinho aqui, né, Giovanni? Que tem as informações, né? Tem as datas, tem o link com as informações sobre o envio de artigos, né? E qualquer dúvida, já me coloco à disposição, acredito que o Giovanni também está à disposição, para que a gente possa fomentar esse evento, né? É um evento super importante para quem é admirador dessa área, mas principalmente, daí aqui, para tentar fazer um fechamento de tudo que eu falei desde o início, né? E até me utilizando das palavras do professor Sérgio Miller, né? Eu acho que nós não estamos mais em ponto de discutir se governança é facultativo ou não. A sociedade, o mercado esperam das empresas, esperam dos seus players
condutas, posturas éticas, responsáveis, focadas não só nos seus shareholders, mas também nos seus stakeholders, né? E a gente precisa discutir isso. A gente precisa. Até mesmo para que a gente não caia numa falácia de porque sempre tudo é lindo, tudo é maravilhoso, para a gente testar. Será que efetivamente isso traz resultados positivos? A Laís, sei lá, vai analisar 50 empresas, vai ver, trouxe resultado? Então, eu acho que a gente precisa se questionar, fazer parte de advogado de diabo, porque é um tema que está na nossa pauta diária, queiramos ou não, né? Então, essa é a importância desse evento. Então, Laís, queria deixar aqui registrado que a gente vai deixar todas as informações no vídeo, mas você também está vendo aí no vídeo todas as informações, o cartaz, o link. Participem. Lembram que quando eu falei, começou o canal Compliance, a ideia é que integrar o debate acadêmico com a experiência prática, com a experiência do dia a dia das empresas, para a gente ter um trabalho qualificado. Um só sem o outro não gera conhecimento de qualidade. Então, eu queria agradecer a Laís Lucas, professora e advogada, que consegue fazer esse link entre vida acadêmica e prática. Laís, agradeço muito ter participado aqui do canal Compliance. Divulga aí para os seus seguidores. É uma iniciativa aqui que a gente está tentando divulgar conhecimento sobre o assunto e melhorar o país indiretamente, porque, afinal, fazer compliance, no fundo, é mudar o mundo lá nos nossos ambientes. Agradeço a sua participação, então. Giovanni, eu que agradeço muito o convite, fico à inteira disposição, não só tua, mas do canal também, com o que precisar. E te parabenizo mais uma vez pela iniciativa, né? Porque nós sim precisamos discutir essas coisas, sim precisamos levar todo esse conhecimento adiante. Então, parabéns pela tua iniciativa e sucesso para o canal. Então, obrigado, pessoal. Inscrevam-se no canal, cliquem aí no sininho para acompanhar as novidades. Em breve vamos ter mais vídeos sobre o nosso tema, então fique com o canal Compliance. Um abraço a todos e a todas em casa.